Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui para explicar certinho a minha retomada, né, do terceiro bimestre de Ciências da Natureza. Bom, tô aqui com a minha folhinha, e tal, minha capa que eu ainda vou mudar, tá riscadinho aqui. Todas as respostas certinho, passei a caneta, terminei. Bom, acho que já dá para começar, né? Bom, a primeira questão é sobre a distribuição eletrônica, né? E quando eu estudei esses elementos todos, né? Cálcio, potássio, cloro, enfim, enxofre, eu percebi que tem total relação com o período e com o nome do grupo. Então, por exemplo, número atômico do potássio, 19. Aí a gente vai fazer a distribuição eletrônica, né? Aí a gente tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E se você somar os expoentes, 4s1. Se você somar os expoentes, a gente vai perceber que você vai somar tudo, né? E aí vai dar o número atômico, né? Então deu 19. Aí tá certa a distribuição eletrônica. Caiu no período 4 pelo fato de quando a gente fazia distribuição eletrônica, ficou no 4s1, então período 4. Aí no de baixo, por exemplo, não cálcio, o enxofre, a gente tem 1s2 para dar 16, né, o número atômico. 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, período 3, porque caiu no 3p4. Aí a gente percebe que caiu no grupo 16, porque o número atômico é 16, que é o grupo, se você olhar esqueci de explicar isso, que se você olhar na tabela periódica, é o grupo dos calcogênios, isso. Aí os de cima, por exemplo, grupo 1, metais alcalinos, grupo 2, metais alcalino-terrosos, enfim, expliquei já isso aqui. B. Explique como a distribuição eletrônica permite determinar o período e o grupo dos elementos. Bom, número 2, aqui a gente tem os elementos e tal, aí a distribuição eletrônica vai ser toda igual, e nada mais nada menos é a do gás nobre mais próximo, que é o do argônio, né? Isso acontece para formar, né? Então aqui, por exemplo, potássio, mas aí ele perde um elétron para ficar estável, né? Então, aí todos aí para ficar estável. Vão ter a configuração do argônio. Bom, número 3, aqui a gente tem, né, o raio atômico, que é do menor para o maior. Então, Cl, depois S, quer dizer, K, depois Ca, potássio, cálcio, enxofre, cloro. Aumenta depois de descer um grupo e diminui da esquerda para a direita. Energia de ionização, cloro, enxofre, cálcio e potássio. Dos metais perdem elétrons com mais facilidade. Então, por isso que tem a menor energia de ionização. Aí o próximo, eletronegatividade. O cloro é o mais eletronegativo, porque tende fortemente a atrair elétrons. Então é isso. Então eu entendi que quanto mais à direita ou acima na tabela periódica, maior vai ser a força de atração dos elétrons. Agora, número 4, eu usei os íons formados e montei compostos estáveis, KCl, né, potássio e cloro, CaCl, cálcio e cloro, K2S, potássio e enxofre, e CaS, cálcio e enxofre. Todos são sólidos cristalinos a temperatura ambiente. Eu aprendi que não conduzem eletricidade no estado sólido porque os íons estão presos na rede, mas conduzem quando fundidos ou dissolvidos em água, pois os íons
eles vão ficar livres. Já o SCl2, que é enxofre e cloro, né? É uma molécula covalente, com a fórmula de Lewis mostrando o enxofre ligado a 2 cloros e tipo, dois pares de elétrons livres. A molécula vai ter uma forma angular e polar, semelhante à da água, né? Então, essa 4. Agora, o número 5, que envolve cálculo, que eu particularmente gosto. Bom, essa aqui é uma transformação isobárica. A pressão é constante e a temperatura e o volume variam. Então, aí a gente tem que usar a seguinte fórmula. V2, volume, é igual a V1 e T2 dividido por... Não, vezes T2 dividido por T1. Então, vai se substituir, você vai colocar, né, 600 centímetros cúbicos no lugar de volume 1, vezes 273 dividido por 300. 273 dividido por 300 é 0,91. Então, V2 é igual a 600 vezes 0,91, que é igual a 546 centímetros cúbicos. Esse é o volume do gás, né? Número 6. Por que afirmamos que a energia nunca desaparece, mas mesmo assim se degrada? Explique como esse fenômeno se relaciona com o conceito de entropia. Bom, a primeira lei da termodinâmica diz que a energia é conservada. Entretanto, em processos reais, parte da energia é transformada em formas menos úteis para realização de trabalho. Então, eu percebi que a energia nunca desaparece, né? Mas ela pode se tornar menos útil, né? Para realização de trabalho. E pela primeira lei da termodinâmica, a energia total se conserva. Já pela segunda lei, parte se dispersa em calor e aumenta a entropia, que mede o grau da desordem, né? Então, isso já para B. A terceira lei da termodinâmica diz que a entropia de um cristal perfeito a 0K, né, zero absoluto, é zero. Pois nesse ponto as partículas estão totalmente ordenadas e não tem movimento térmico. Número 7, mais cálculo. Eu particularmente gosto, né? Já falei. Eu acho que eu já falei. Enfim. Com a fórmula P, pressão, é igual a nRT dividido pelo volume. A gente tem 0,3, né? Tem quantidade de vapor vezes... constante dos gases ideais e vezes temperatura do vapor aos sais de caldeira, tá? Dividido pelo volume do tubo de saída do vapor, perfeito. Aí a gente tem 0,3 vezes 0,082 vezes 350 dividido por 2. Aí a gente vai ter 0,3 tal, isso aqui é do cálculo, 0,3 vezes 0,082 é igual a 0,0246. Vezes 350 é igual a 8,61 e 8,61 dividido por 2 é igual a 4,305 atm. Então a pressão do vapor é de 431 atm. Perfeito. Agora, para explicar B, tá pedindo para falar se o vapor gerado é suficiente. Sim, é suficiente, porque a pressão calculada é maior que a pressão mínima necessária. Então, o vapor gerado é suficiente para mover a turbina. Quanto mais pressão disponível, maior a força por área disponível para movimentar a turbina. Número 8, acabei de gravar, não consigo gravar, enfim. Tá falando para criar um modelo de célula que tenha as 4 estruturas celulares que estão em todos os tipos de célula, né? Procariante e eucariante.
Aí são ribossomos, material genético, citoplasma e membrana plasmática. Aí tinha que escrever um pouco sobre a função de cada um e tal. Aí na B tá perguntando se eu considero mais procarionte ou eucarionte. Esse modelo corresponde mais a uma célula procarionte, porque as células procariontes não têm núcleo delimitado por membrana e nem organelas membranosas. É isso. Número 9, eu aprendi que as macromoléculas, né, que tá falando aqui, biológicas são essenciais para a vida. Então, aí falou para fazer a tabela: carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e glicoconjugados. Explicar rapidinho: carboidratos fornecem energia rápida, lipídios reserva a estrutura de membranas, proteínas, estruturas e enzimáticas, ácidos nucleicos, informação genética e glicoconjugados, comunicação celular. Já as moléculas inorgânicas, como água, têm várias funções: transporte, regulação térmica, solvente e equilíbrio osmótico. Os sais minerais são essenciais, são fundamentais para funções nervosas, musculares e estruturais. Perfeito. Número 10, a última, diferencia citoplasma, tal. Aí, nas células vegetais, o citoplasma geralmente vai ter um grande vacúolo central, que ocupa grande parte do volume celular, e também cloroplastos. Então, nas células animais, tem centríolos e vacúolos pequenos. Então, aí a gente tem a tabela e tal, né? Ribossomo, síntese de proteína. RE rugoso, síntese de proteínas secretadas da membrana. Ribossomos aderidos. RE liso, síntese de lipídios. Detoxificação, metabolismo de carboidratos. Complexo de Golgi modifica e envia proteínas. Lisossomo, digestão intracelular. Mitocôndria produz energia, ATP. Cloroplasto, fotossíntese. Agora deixa eu olhar a última, que tá na última folha. Explique com suas palavras a relação entre o RE, tanto rugoso quanto liso, e o complexo de Golgi. Então, o RE e o complexo de Golgi, eles trabalham juntos. Então, o RE, retículo endoplasmático, produz proteínas e o complexo de Golgi as empacota e distribui, formando o sistema endomembranar. É isso. Essa foi a minha explicação das minhas respostas, né? Eu tentei ser muito claro e o mais direto possível, mas eu particularmente sou um pouco difícil, né, com as palavras, e às vezes eu fico, tal, nesses vícios de linguagem, enfim, mas eu tentei, e é isso, eu dei meu máximo nesse trabalho. É isso, obrigado.